O futebol sempre tentou explicar a magia. Sempre tentou traduzir o imprevisível em lógica. Transformar instinto em padrões. Reduzir criatividade em sistemas, números e ações repetíveis. E sempre falhou. Porque existem jogadores que não cabem em diagramas. Não obedecem manuais. Não vivem confortavelmente dentro de mapas de calor, gols esperados ou quadros táticos cheios de setas e zonas. Eles não jogam futebol no sentido tradicional da palavra. Eles sentem. Eles interpretam. Eles traduzem emoção em movimento e instinto em decisão. Eles fazem o jogo parecer simples. Não porque seja fácil, mas porque o entendimento deles existe alguns segundos à frente de todos os outros em campo. E é exatamente aqui que começa a história de Ryan Cherky. Enquanto o futebol moderno corre desesperadamente em direção à eficiência, ao controle absoluto, aos passes seguros, aos riscos calculados e aos resultados previsíveis, Cherky desacelera o jogo. Ele pausa, observa, provoca, e então, quase casualmente, transforma o impossível em algo que parece natural. Natural como alguém que fala futebol em um idioma que poucos realmente entendem. Quando Cherky recebe a bola, o estádio muda de tom. A arquibancada prende a respiração. O barulho diminui. O silêncio antecede o gesto. Porque ninguém sabe o que vem a seguir. Nem o defensor. Nem o treinador adversário. Às vezes, nem os próprios companheiros. Isso não é caos. É inteligência envolta em criatividade. E se você acredita que o futebol é mais do que números, se conecta com histórias de talento, arte e emoção, já se inscreve no canal agora. Aqui a gente fala do futebol que se sente, não apenas do que se mede. Ryan Cherky não surgiu por acaso. Ele não veio do nada. Ele foi anunciado cedo, quase de forma barulhenta, pelo próprio futebol francês. Desde os primeiros anos na base do Olympique Lyonnais, algo era claro para quem prestava atenção. Ele não era apenas promissor. Ele era diferente. Enquanto outros jovens se destacavam pelo físico, pela disciplina ou pela obediência tática, Cherky se destacava por algo muito mais raro. Personalidade com a bola nos pés. Em uma idade em que a maioria aprende a evitar riscos, Cherky os abraçava. Driblava em zonas proibidas. Tentava passes que não estavam desenhados no quadro tático. Ignorava a opção segura para inventar a inesperada. Na base do Lyon, ninguém discutia se ele tinha talento. Isso era óbvio. A pergunta verdadeira era mais desconfortável. O que fazemos com um jogador assim no futebol moderno? Porque Cherky não aprendia futebol da forma tradicional. Ele o expressava. Ele não reagia ao jogo. Ele criava o jogo. Mesmo ainda adolescente, um debate o acompanhava. Um gênio. Mas como encaixar um gênio em um sistema? Ser diferente cedo demais tem um preço. Cherky cresceu sob um microscópio. Cada toque analisado. Cada decisão julgada. Ele não carregava apenas expectativas. Carregava contradições. Quando acertava, era especial. Quando errava, era irresponsável. Outros jogadores eram autorizados a evoluir em silêncio, protegidos por funções claras. Cherky precisava justificar sua liberdade em cada partida. Um drible errado virava debate. Um passe arriscado que não dava certo virava prova de imaturidade. Uma jogada genial era tratada como exceção, não como padrão. O talento nunca foi a questão. A verdadeira questão era outra, muito mais profunda. Onde encaixar um jogador que se recusa a ser encaixado? O futebol moderno ama controle. Cherky representa ruptura. E ruptura deixa sistemas desconfortáveis. Ryan Cherky não é ponta. Não é meia clássico. Não é um camisa 10 tradicional. Ele existe em zonas cinzentas. Entre linhas. Entre marcadores. Entre estrutura e caos. Ele gosta de receber a bola de costas para a pressão. Em espaços curtos. Onde o futebol moderno sufoca a criatividade. É exatamente aí que Cherky respira. Dribles curtos. Mudanças de direção sutis. Toques de calcanhar que não são firula, são solução. Passes que parecem errados, até virarem assistências. Cherky não vence na velocidade. Não vence na força. Ele vence no tempo. Ele joga antes que o jogo aconteça. Enquanto o defensor reage. Ele já decidiu. Por isso o futebol dele parece diferente. Ele não corre. Ele seduz. Existe uma comparação inevitável. Ronaldinho Gaúcho. Não pelos títulos. Não pelas conquistas. Mas pela essência. Ronaldinho representava a liberdade em um esporte que começava a tentar aprisionar a criatividade. Cherky carrega esse mesmo espírito. Mas o contexto é cruelmente diferente. Ronaldinho cresceu em uma era que aceitava o erro. Que perdoava o risco. Que celebrava a ousadia mesmo quando ela falhava. Cherky tenta existir em uma era que pune cada tentativa mal sucedida.
onde eficiência vale mais que alegria, onde segurança é mais premiada que imaginação. E isso muda tudo. Talento puro sempre foi um problema. Não porque falte qualidade, mas porque não obedece. Cherki desorganiza o próprio time para desorganizar o adversário. Ele quebra padrões de propósito. Ele força ajustes. Isso exige coragem dos treinadores, confiança dos companheiros, proteção do clube. E nem todos estão dispostos a oferecer isso. Sistemas preferem previsibilidade. Cherki representa possibilidade. Então surge o Manchester City, a estrutura mais organizada do futebol mundial. Um sistema construído sobre precisão, sobre automatismos, sobre movimentos ensaiados à perfeição. E dentro dessa máquina, Cherki chega e recebe a camisa 10. Um símbolo, um desafio, uma declaração. Como permanecer livre dentro do sistema mais controlado do futebol? Isso não é apenas uma transferência. É um experimento. A camisa 10 não é apenas um número. É uma ideia. Ela representa decisão, responsabilidade, improviso. No City, Cherki não é convidado a abandonar sua natureza. Ele é desafiado a refiná-la sem matá-la. Esse equilíbrio define o seu futuro. Quando Cherki tem espaço mental, o futebol muda. Assistências improváveis. Dribles em zonas proibidas. Momentos que parecem escritos pela imaginação, não pela tática. Ele não joga apenas partidas. Ele cria memórias. A pergunta nunca foi sobre talento. Isso sempre esteve claro. A pergunta real é esta. Dedo indicador apontando para a direita. O futebol moderno vai permitir que ele seja quem é? Ou vai moldá-lo até que a magia desapareça? Ryan Cherki talvez nunca seja unanimidade. Talvez nunca seja o mais eficiente da planilha. Mas ele representa algo essencial. A lembrança de que o futebol ainda é arte. Não o novo Ronaldinho. Isso não existe. Mas talvez, o jogador que lembra o mundo. De que o futebol ainda pode ser sentido. Se você acredita que o futebol precisa de jogadores assim, comenta aqui. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que ama futebol jogado com alma. Porque enquanto existirem talentos como Ryan Cherki, a magia nunca vai desaparecer.